Olha só quem voltou! Quem é vivo sempre aparece, né? Já tinha gente me perguntando, Lari, tu não postou mais vídeo, não recebi mais notificação dos teus vídeos. Pra quem achou que eu tinha desistido, não desisti, tá? Eu dei uma... eu fiquei, acho que umas 2 ou 3 semanas sem postar, apesar de eu ter um vlog pronto pra postar. E não postei ainda, vou postar depois desse vídeo. Eu fiquei um tempo sem postar, porque eu estava inventando moda, estava criando coisas, e aí eu não estava conseguindo criar coisas e postar ao mesmo tempo. O que acontece? Esse vídeo é um dos motivos de eu ter parado de postar. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro Lari Talks. O Lari Talks é um formato que eu tava muito ansiosa para trazer aqui, que eu já tinha pensado e já vinha amadurecendo ele acho que mais de um mês. E a ideia desse formato é trazer um vídeo por semana do Lari Talks. E a ideia dele é ou eu trocar alguma ideia com vocês, ou eu trocar alguma ideia com alguém aqui e trazer debates, reflexões, discussões, enfim, temas que possam nos agregar de alguma forma. Se chama Lari Talks porque eu só tenho criatividade para criar coisas, mas não tenho criatividade para nomear coisas, então vai ser tudo Lari alguma coisa. Provavelmente quando vocês verem esse vídeo eu já vou ter lançado também o Lari Vlogs lá no Instagram. E vocês podem ver que vai ser tudo Lari alguma coisa, porque eu não tenho criatividade, tá? Mas por enquanto aqui vai se chamar Lari Talks. Eles vão ser vídeos um pouquinho maiores, com reflexões, com algumas discussões, enfim. Vamos dizer que eles vão ser mini podcasts, né? Vão ser podcasts pocket podcasts. Porque não vão ser tão longos, não vão ser vídeos de 1 hora, mas vão ser vídeos com um pouco mais de minutos do que os que eu tava trazendo aqui. E a ideia realmente é trazer diversos assuntos. Para este primeiro Lari Talks, o tema de hoje vai ser, basicamente, as percepções e coisas que eu aprendi nesse meu primeiro mês de mudanças de hábitos. Mas, muito além da questão de treino, de alimentação, enfim, percepções mesmo, coisas que eu fui observando e aprendendo, digamos assim. Foi, inclusive, essas coisas que me fizeram, que me instigaram ainda mais a trazer o Lari Talks e que me fizeram criar o Lari Vlogs lá no Instagram. Porque eu comecei o meu conteúdo aqui querendo trazer muito uma vida real dessa mudança de hábitos, de quem quer ter uma vida mais saudável, de quem quer atingir determinado objetivo. E eu continuo nessa pegada, tô treinando, tô fazendo dieta, como vocês vão ver aí no vlog, agora eu tô com um acompanhamento da Nutri. Mas eu fui tendo algumas percepções, até em conversas com outras pessoas, de coisas que ninguém fala, digamos assim. Eu tenho 26 anos. Felizmente ou infelizmente, eu estou ali no limite da geração Z. Mas sou, na teoria, considerada geração Z, apesar de eu não me ver nos comportamentos da geração Z, mas sou geração Z. E por que eu tô falando isso? Porque a nossa geração, e aí eu não vou falar nem bem nem mal, mas a nossa geração é uma geração que tá imersa nas redes sociais. Imersa na internet, acompanha muito de perto os influenciadores. E fazendo um paralelo com essa questão da vida saudável, enfim, a gente tem muito criador de conteúdo que fala sobre vida saudável, mas em alguns casos há criadores que trazem isso de uma forma um pouco irreal. Tem blogueira que acorda 4 da manhã pra ir treinar.
Tem blogueira com um corpo, com corpos, tem mais de uma, inclusive, assim, eu só falando eu consigo lembrar de pelo menos umas 3, que tem corpos maravilhosos, maravilhosos, são lindas. E aí nós, meros mortais aqui, a gente fica assim, cara, mas eu não consigo acordar tão cedo pra ir treinar. Então eu nunca vou chegar nesse ponto. Eu não como isso que elas comem, porque às vezes, né, vamos dizer aqui os 20 ovos por dia, não como isso que elas comem, então eu nunca vou ter esse corpo. E a questão que foi um dos pontos que me fez refletir é, será que eu preciso acordar 4 horas da manhã para ter uma vida saudável? Será que eu preciso treinar 3, 4 horas por dia? Será que eu preciso praticar 4 tipos de esportes diferentes? Sendo que a gente trabalha, estuda, tem que cuidar da casa, tem que cuidar da família. Eu não tenho filhos, mas para quem tem filhos. E a gente vai tendo essa separação de o que o mundo perfeito das redes sociais prega e o que nós, meros mortais, podemos fazer. E a gente fica sempre nessa sensação de ser e estar sendo insuficiente. Só que são vidas diferentes, são prioridades diferentes, são estilos de vida diferentes. E eu, sinceramente, não consigo, e aí eu não tenho nada contra quem acompanha e não estou falando mal de ninguém, mas eu, Larissa, não consigo me inspirar em alguém que tem uma vida completamente diferente da minha e que prega que tu só é saudável se tu, sei lá, pratica triatlon, se tu é faixa preta e não sei o quê. Não tô falando de ninguém específico, mas pra mim esse tipo de conteúdo hoje, ele mais afasta as pessoas da prática de atividade física e de uma vida mais saudável do que aproxima. Ele mais afasta, ele mais distancia do que inspira. Porque eu aqui olho e falo assim, nossa, eu não consigo fazer isso, então eu não vou fazer nada. Ah, mas eu não consigo ir na academia todo dia, então eu não vou nunca. E o quanto que esse tipo de conteúdo tem prejudicado? Ou... não sei se prejudicado é a palavra. Mas o quanto esse tipo de conteúdo tem desmotivado. E aí, fazendo um paralelo agora, né, pegando o que eu tava falando das blogueiras que têm corpos perfeitos, aí eu olho pra mim e falo assim, nossa, eu queria ter um glúteo. Claro que eu não falo glúteo, eu falo BUNDA, não sei se pode falar aqui no Instagram, aqui no YouTube, mas eu olho assim, nossa, eu queria ter um corpo daquele, eu queria ter umas pernas daquela, eu queria ter uma barriga daquela, com certeza eu queria. Mas é só dieta e alimentação? É só dieta e alimentação? É só dieta e treino? Ou tem chip da beleza, hormônio, e não tem problema nenhum em usar? Tá? Não tô aqui condenando quem usa. Mas eu, Larissa, hoje não é algo que eu procuro. Não é algo que eu quero. Neste momento, pode ser que um dia seja. Neste momento não é algo que eu quero. Eu não quero utilizar essas coisas. Então é justo que eu me compare com quem utiliza? Ou eu devo me comparar com alguém que tem uma vida parecida com a minha e que busca ter uma vida saudável através da alimentação e do treino? Existe? Existe. Lógico, eu conheço várias pessoas que têm corpos maravilhosos só com dieta e treino. Mas daí é com essas pessoas que eu tenho que me comparar. É tipo assim, se essas pessoas conseguem, eu também consigo. Mas não me comparar com, nossa, fulana tem um corpo perfeito, mas se utiliza de tal e tal coisa, mas já fez lipo, mas tem X procedimento estético. Sou contra? Lógico que não. Lógico que não. Mas eu, sem lipo, tenho que me comparar com alguém que também não fez lipo. Por que eu tô falando isso? Porque isso desmotiva. Porque daí tu treina, alimenta, né? Faz ali a dieta.
Nossa, mas eu não tô conseguindo resultado. Nossa, mas eu não tô saindo do lugar, mas eu não tô assim. Ah, mas a blogueira lá em um mês mudou. Tem vários influenciadores, porque aparece pra mim pessoas que têm um super estilo de vida de alimentação e treino. E tem corpos maravilhosos. Inclusive, algumas pessoas falam, olha, demora X tempo, tu vai ter resultado em X tempo. Então, é essas pessoas que a gente tem que escutar. E aí, por que eu falo isso? Porque como a gente... Eu vejo, assim, que a geração Z é a primeira... Na verdade, os millennials, né, que começaram a ter mais acesso à internet enquanto jovens. Mas a geração Z praticamente já nasceu com a internet, né? Eu digo praticamente porque eu não tinha internet em casa quando eu nasci, mas praticamente já nasceu. Então a gente leva aquilo como se fosse o mundo ideal, como se aquela fosse a vida real, como se esse fosse o modelo a ser seguido. E nem sempre pode ser. Pode ser. Eu posso querer ter um corpo daquele e utilizar dos mesmos métodos. Tá tudo certo? Só não é justo eu não querer e ainda assim me comparar. A gente tem que comparar as coisas com coisas equivalentes. E isso foi uma coisa que eu aprendi agora esse mês. Inclusive, conversando com outras pessoas que também estão nessa jornada. Porque a gente... E a gente, mulher, então, é muito afetada por questão de padrão de beleza, por busca do corpo perfeito, da estética perfeita, de estar dentro da moda. Porque eu digo dentro da moda porque até um tempo atrás, ser magra era feio. E eu digo isso porque quando eu era adolescente, ser magra era feio. Eu era o risco e o fedor. Aí ser magra era feio. O bonito era ser uma mulher mais curvilínea. Agora não. Agora o bonito é ser bem magra. Daqui a pouco vai mudar também. Não vai dar 10 anos, o padrão vai ser outro. E a gente fica sempre correndo atrás do rabo, assim, né? No sentido de... Quando a gente alcança aquele padrão, o padrão muda. A gente é muito afetada por isso. Então, com certeza, essa foi a primeira percepção que eu tive e que me fez repensar a minha criação de conteúdo aqui. E levantar mais essa pauta de ter um uso consciente das redes sociais, ter um uso consciente da internet. A internet, ela não é o vilão, as redes sociais não são o vilão. E eu acho isso também outro extremismo, a gente dizer que a internet é o problema do mundo, que o Instagram é... Não, gente, são só meios, são só ferramentas. O que a gente faz é que é a questão. A forma como a gente escolhe tratar é que é a questão. O Instagram tá aí cheio de gente muito boa, trazendo conteúdo muito bom. O YouTube, eu assisto vídeo no YouTube praticamente todos os dias. Aprendo muitas coisas muito interessantes. É só a forma como a gente vai lidar com isso. E eu também me comparava muito. Nossa, ainda me comparo, né? Ainda tenho que me policiar pra evitar um pouco, né? Mas acaba que eu acho que zerar isso é muito difícil. Mas essa com certeza foi a primeira percepção que eu tive, né? De novo. E que me motivou ainda mais a trazer o Lag Talks pra gente poder ter conversas mais conscientes. E o Lag Vlogs também, pra trazer um pouco mais de vida real. Sabe, quando eu tava na faculdade, tinha uma raiva disso. Mas sempre que a gente ia desenvolver alguma ideia de negócios, os professores sempre diziam assim, qual é o diferencial do teu negócio? O teu negócio tem que ter algum diferencial. Se vocês forem ver,
Hoje em dia os gurus também falam muito isso, né? O negócio tem que ter um diferencial. E eu fiquei com isso entranhado em mim, gente. Eu sempre acho que tem que ter algum diferencial. Então, a minha criação de conteúdo aqui é, além da vida real, trazer essas questões de o que a gente tá fazendo, o que a gente está consumindo, né? Como que a gente está utilizando a rede social hoje. E trazer um pouco de vida real também pro fitness. Eu não me considero uma blogueira fitness, porque eu tô muito longe de ser fitness, mas quem sabe um dia. E aí trazer um pouco mais de vida real pra isso. A segunda coisa que eu aprendi, na verdade eu não aprendi agora, né? Eu já sabia. O que eu tenho colocado em prática é agora mudando totalmente. Que se a gente não consegue vencer da gente mesmo, a gente não vai vencer de ninguém. Não vai vencer ninguém. Eu sou uma pessoa um tanto assim. Eu tenho disciplina pra algumas coisas, não tenho disciplina pra outras. Mas, por incrível que pareça, eu tenho conseguido me vencer. E aí a questão aqui é que poucos adversários são mais difíceis do que a gente mesmo. Até não é tão longe assim da questão da internet, mas quem faz as comparações, por exemplo? Tá falando agora, né, da gente se comparar com outras pessoas, mas quem é que compara? É eu que me comparo com outra pessoa. Eu não tô comparando nenhum amigo com outra pessoa, eu não tô comparando ninguém na minha família com a blogueira lá. Eu tô me comparando. E não tem ninguém me comparando com ela também. Não tem ninguém falando assim, porque ela é mais magra que tu. Ninguém fala isso. É eu que me comparo dentro da minha cabeça e fico falando besteira pra mim mesma. Então, poucos adversários são mais difíceis do que a gente mesmo. Olha, poucos adversários são mais difíceis do que eu mesma. Isso vocês podem ter certeza, porque eu sou dura comigo, hein? Nossa. Então, quando a gente consegue, né, falar assim, porque se tu não vencer a ti mesmo, quem tu vai vencer? Olha, não sei. Mas se tu vencer a ti mesmo, tu vai conseguir vencer muita coisa. Pelo menos eu. A hora que eu conseguir me vencer 100%, eu já tenho conseguido me vencer bastante. Mas a hora que eu conseguir me vencer 100%, gente, poucas pessoas vão conseguir me vencer. Poucas. Porque aí eu tô falando por mim. Mas dificilmente alguém é tão duro, é tão rígido, é tão crítico. Eu demorei esse tempo todo pra trazer o Lag Talks e o Lag Vlogs e etc. Porque toda vez que eu criava e deixava assim redondinho, eu ficava assim, meu Deus, isso tá horrível. E aí eu comecei tudo de novo. E eu fiquei 3 semanas pra criar. Eu fiquei 3 semanas pra criar um formato novo, digamos assim. E eu sempre acho que eu deveria estar fazendo mais. Eu deveria estar treinando melhor, eu deveria estar fazendo mais. Então, vencer, no caso, me vencer, tem sido olha, eu tenho sido uma adversária bem implacável. Bem implacável. E a terceira coisa, que esse vídeo já tá chegando, acho que quase em 20 minutos, né? Isso aqui é o tipo de vídeo, gente, pra deixar rodando e fazer outra coisa. Deixa rodando, vai limpar. Quando vocês forem ver, eu quero assistir esse Lag Talks, ok, a gente vai fazer igual podcast, tá? Fica combinado. Fazer igual a gente faz com podcast. A gente bota
A gente deixa rodando e vai limpar a casa, ou vai fazer o cardio, ou vai fazer alguma outra coisa, tá? Eu pelo menos faço isso. E a terceira coisa, pra gente encerrar, é que nada nessa vida é linear. Então, alguns dias vai dar tudo certo, alguns dias vai dar tudo errado. E aí, fazendo um paralelo com os dois outros tópicos, a gente só costuma ver o que dá certo. A gente só costuma ver o que é bonito, que é instagramável. E ninguém fala que tem dias que a gente não consegue vencer a si mesmo. E tá tudo bem. Tem dias que a gente tá cansado, tem dias que a gente tá doente, tem dias que a gente tá estressado. Nem todos os dias vão ser perfeitos. Na verdade, talvez no começo a maioria deles não seja. Mas é isso. A gente não começa do topo. A gente não começa sendo perfeito. A gente não começa sendo o máximo. A gente começa como dá. A gente faz o que dá. A gente faz o nosso melhor. E às vezes o nosso máximo é o mínimo e tá tudo bem. E aí, de novo, essa busca por perfeição mais afasta do que aproxima. Porque daí a gente erra um dia e fala assim, quer saber? Já errei mesmo. Vou continuar. Ou melhor, né? Vou largar tudo, vou continuar no erro. Ah, quer saber? Já não fui treinar essa semana 1 dia, 2 dias, então não vou mais. Não fiz o que eu deveria ter feito hoje, então também não vou fazer mais nem hoje, nem amanhã, nem... Vou deixar pro último dia. Errei com essa pessoa, não vou pedir desculpa, deixa. E a gente vai dobrando a aposta no erro. Essa é a questão. A gente vai dobrando a aposta, a gente vai se enfiando em cada vez mais no que não é o que a gente quer. E se afastando cada vez mais do nosso objetivo, do que a gente busca. E isso em qualquer coisa. Isso em qualquer coisa. Trabalho, vida, família, qualquer coisa. A gente falhar faz parte. A gente vai ter altos, vai ter baixos, vai ter médios. Fazendo um paralelo aqui com treino, vamos dizer, né? Usando o que a gente estava falando até então. Vai ter dias que a gente não vai. Vai ter dias que a gente vai e vai treinar muito bem. Vai ter dias que a gente vai fazer bem mais ou menos. E tá tudo certo. E é melhor ir e fazer mais ou menos do que não ir. Já falei em outros vídeos aqui. 1 é maior do que 0, gente. É melhor fazer pouco do que não fazer nada. É melhor tomar Coca Zero do que tomar Coca normal. Ah, mas eu tô comendo um xizão aqui e vou tomar água com gás. É melhor do que, além do xizão, se entupir com açúcar. Então, terão altos e baixos. Terão dias que vai ser só por disciplina, terão dias que vai ter uma motivação, terão dias que nenhuma das duas vão aparecer. E tá tudo certo. Esse é o normal. A gente não é robô, né? E a vida às vezes traz imprevistos. Que não dá é pra gente se cobrar excessivamente, nem se largar excessivamente. Achar que só porque saiu do plano um dia vai ter que sair, não vai voltar mais. Não. Saiu do plano um dia? Ok. Já foi também, não adianta ficar se martirizando. Não adianta, não fui, não comi bem hoje, então amanhã eu vou ficar sem comer. Não. Ah, eu não li hoje, então amanhã eu vou ler o dobro. Pode até tentar, mas você não leu hoje, tá tudo bem. Amanhã eu leio de novo.
Volta, como se nada tivesse acontecido. Eu acho que isso é uma coisa que eu acho que é um mal das redes sociais. É essa idolatria à perfeição. A gente acha que as coisas só servem quando elas são perfeitas. E não. Na verdade, dificilmente alguma coisa é perfeita. E mesmo coisas imperfeitas também são muito valiosas. Então não dá pra desistir. Tem que continuar. Sempre. Ai, gente, é isso. Não sei quanto tempo deu de vídeo. Vai dar acho que mais ou menos uns 20 minutos. Mais longo do que os outros que eu tava trazendo, né? Esse primeiro foi até um meio que sem roteiro, assim. Eu fui só trazendo algumas coisas. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E semana que vem eu vou trazer um novo. Não sei ainda como que vai ser o da semana que vem, tá? A gente vai vivendo um dia de cada vez. Mas a ideia agora é ir trazendo uma vez por semana um vídeo assim um pouco mais... Não digo tão reflexivos, então, né? Mas assim, mais conversa mesmo, sabe? Porque eu sinto aqui como se eu tivesse uma chamada de vídeo com vocês, entendeu? Então, a ideia realmente é trazer, assim, mais conversa. Talvez no próximo possa até falar de BBB. Tô assistindo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até que esse foi bem pra abrir o coração, né? O primeiro Live Talks foi muito subjetivo. Mas quis fugir um pouco do assunto que eu tava trazendo aqui até então e trazer algumas percepções que eu tive. Gente, 2026 começou com tudo. Esse ano promete, viu? Olha, tanto de... Até um outro assunto muito legal também pra gente trazer aqui, né? O tanto de coisa que já aconteceu esse ano, tanto de escândalo. Agora a gente teve aí esses documentos lá da ilha, né? Não vou falar, não sei se posso falar o nome aqui, mas caraca, né? Muita coisa. Janeiro e esse início de fevereiro, nem chegou o carnaval ainda. Já vieram balançando as estruturas. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.